Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler dos versos 11 a 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 22. Nos diz a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Assim temos lido a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e inscreva em nosso coração a sua palavra, para que não pequemos contra Ele. Quero convidá-lo neste instante a orarmos, confessando os nossos pecados. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Vamos, neste instante, acompanhar um dos cânticos da mocidade. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande
em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero convidá-lo para fazer uma oração intercessória em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com uma pandemia e em favor do nosso país que vive uma crise política. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que contenham essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz, pois nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar com vocês sobre uma casa unida. Recentemente eu tive um sonho bastante curioso. E eu sonhei que recebi um pacote vindo da Alemanha. E quando eu abri o pacote, havia um pouco de alvenaria esmigalhada ali, e de um colorido estranho, e meio vermelho e meio azul. E eu olhei aquilo por um momento e desejando saber se tinha sido tentado enviar um vaso para mim e o correio não tinha sido muito cuidadoso e quebrado aquilo e não pude compreender bem. Então me lembrei
do que tinha acontecido na Alemanha. O muro de Berlim tinha caído. O fato é que uma cidade que tinha sido dividida durante quase 40 anos foi reunida de novo, unificada novamente. Se você tivesse viajado para Jerusalém nos dias do apóstolo Paulo, você teria conhecido outro muro. Esse não estava forrado com armas de guerra, é verdade, com torres, com metralhadoras ou arame farpado, como na Alemanha, mas ele não era menos divisivo de jeito nenhum. Era um muro de pedras e não muito alto, e ele cercava o templo. Dividia o pátio externo do templo, conhecido como Corte dos Gentios, ou Pátio dos Gentios, como queiram. E dividia isso do pátio interno, ou Corte interna. E havia vários portões neste muro, e em locais todos, em locais estratégicos. E cada portão tinha uma placa. Se você fosse lá nos dias do apóstolo Paulo, você veria a placa. E a placa tinha uma advertência em 3 línguas: língua hebraica, do povo judaico, língua grega, que era mais ou menos a língua universal naqueles dias, e a língua latina. E a placa avisava que nenhum gentil tinha permissão de passar daquele ponto sob pena de morte. Ninguém podia atravessar aquele muro, nenhum gentil podia atravessar aquele muro. Você vê, os gentios eram totalmente excluídos do culto a Deus no templo. Eles podiam ir e cultuar a Deus, mas tinham que fazer isso de longe, lá do pátio dos gentios. E eles eram excluídos da comunidade do povo de Deus. Eles são chamados de estranhos. E caso se aproximassem, eles deviam ser mortos. Para o judeu, existia o povo judeu e existia o goim. Goim era todo mundo que não era judeu. E eram estranhos, e eram separados, e não podiam passar daquele ponto, sob pena de serem condenados à morte. Na verdade, quando Paulo escreveu aos Efésios de uma prisão romana, a razão para a sua preocupação inicial foi por causa de uma revolta que tinha acontecido quando pensaram que um gentio havia ultrapassado, havia passado aquele muro. E Paulo tinha um ministério entre os gentios. Ele era notável como apóstolo dos gentios. E havia vários gentios que trabalhavam com ele no ministério. Paulo não foi sempre assim. Ele tinha começado como um racista, para falar a verdade. O seu racismo o levava no caminho de volta ao seu pai e ao pai do seu pai e a Abraão. Ele tinha um patrimônio cultural de racismo e ele mantinha-se separado e à distância de todos os gentios. É assim que Paulo via o mundo nos seus dias. Isso tudo mudou, é claro, quando ele conheceu Jesus Cristo, quando ele veio a Jesus Cristo. Como nós também mudamos. Quem está em Cristo, nova criação é. Tudo se passou, tudo se fez novo na nossa vida. Nós nascemos de novo. Você é outra pessoa por causa de Jesus Cristo. Assim como Paulo se tornou outra pessoa
também por causa de Jesus Cristo. Ok, então vamos considerar aí o modo como era dito aí pelo apóstolo Paulo nos versos 11 e 12. Diz-nos o texto: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança, às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí Paulo estava escrevendo aos crentes na cidade de Éfeso. E eles eram principalmente crentes gentios. Eles eram conhecidos como nós, como os incircuncisos. Eles não traziam no corpo o sinal da aliança abraâmica. E houve um tempo em que a situação deles era ainda pior. Paulo coloca aí que eles estavam, veja aí, separados de Cristo, fora da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. 3 coisas que excluíam os gentios. Os judeus tinham a promessa de um Messias glorioso. Eles formavam a comunidade de Israel, a nação santa de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eles estavam unidos a Deus pelas promessas da aliança. Os gentios não tinham nada disso, estavam excluídos de todas essas bênçãos. Quando ouvimos Paulo falando sobre como éramos, nós nos lembramos de uma passagem anterior neste capítulo, e o esboço geral dessa passagem é o mesmo desta que consideramos. Primeiro, Paulo fala da condição anterior deles em pecado, e então ele descreve o que Deus fez, trazendo a salvação para nós. A passagem é de Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. E quando comparado com Efésios 2, de 11 a 22, então no verso 1 de Efésios 2, nós lemos assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No verso 12 do capítulo 2, naquele tempo estáveis sem Cristo. No verso 3 do capítulo 2, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Já no verso 12 do capítulo 2, lemos assim: separados da comunidade de Israel. No verso 3 do capítulo 2, lemos ainda assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. No verso 12 ainda do capítulo 2, estranhos às alianças da promessa. Ainda no verso 3 do capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira. E no verso 12 do capítulo 2, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, nos versos 4 e 5 do capítulo 2, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E no verso 13 do capítulo 2, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Há esse paralelismo aí entre essas duas passagens. Paulo diz que eles estavam sem Deus. O grego diz que eles eram ateus, na verdade. Eles eram ateus. E a pergunta é: quanto a você? Você é um ateu? Você poderia responder assim: claro que não, de modo nenhum. Eu acredito em um ser superior, em um ser supremo, alguém que é maior do que eu. Mas eu continuo insistindo. Você está vivendo como se não houvesse Deus?
Se você não está amando com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu corpo, e se você não estiver servindo, então você é um ateu praticante. Ou seja, você sabe que Deus existe, mas você vive como se Deus não existisse. Bem, agora, tendo dito o que éramos, Paulo passa a tratar do que Deus fez por nós. E a palavra é uma só, é paz. Eu gosto desta palavra, porque ela significa a perfeita harmonia de toda a criação, contribuindo para o bem daqueles que amam o Senhor. São as estações no tempo próprio, são as chuvas que caem na época adequada para regar a terra, para que ela produza mantimento, para sustentar os homens, os pássaros, os animais. São os rios que regam os vales, são os ventos que sopram da maneira certa, no lado certo, são os movimentos da terra, enfim, é a perfeita harmonia de toda a criação que converge para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em uma palavra, o que Deus faz por nós é nos trazer a paz. E a gente pode ver isso nos versos 13 a 18 aí do texto lido, onde nós encontramos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Que texto maravilhoso! O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Bem, quando as coisas parecem tão ruins quando podiam ser, somos apresentados a um conjunto aí de contrastes, de diferenças. Aqui é como as coisas eram, mas agora vocês estavam antigamente distantes, fora, mas agora, enfim, mostra o que éramos e o que Deus fez por nós, né? Vocês foram trazidos para perto. Deus nos deu a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, diz-nos o Senhor Jesus. Veja a mudança no tempo e no tipo de ação que temos aí. O movimento é de continuidade para um ponto no tempo. Nós estávamos continuamente separados de Cristo e fora de Israel e estranhos à aliança. Entretanto, algo aconteceu em um ponto do tempo, e esse algo é Jesus Cristo. Ele fez um trabalho que trouxe você para perto de Deus. Não foram os seus méritos, não foi só porque você quis. Você quis, é verdade, mas quis porque o Espírito Santo te deu vontade de querer. O meio de trazer você para perto não foi resultante do seu próprio esforço, não por obras, diz lá o verso 9 do capítulo 2 que estamos considerando, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós falamos de sangue, na verdade nós estamos falando de uma linguagem da aliança com Deus. Quando você fazia uma aliança,
No mundo antigo, você a marcava com um sacrifício. E você a marcava com sangue. Realmente, a pessoa não assinava uma aliança. O texto bíblico diz que a pessoa cortava uma aliança, apontando para o sacrifício, a morte do animal que acontecia. Então, esse é o significado do sangue de Cristo. A aliança que entramos foi cortada pelo seu sangue, cortada por Deus, ou seja, assinada pelo sangue de Cristo. Ele é quem fez a aliança e ele também é a substância da aliança. Os versos 14 e 18 são apresentados aí, comprovando essa verdade e mostrando isso de modo muito interessante. Sublinhe aí na sua Bíblia, analise aí a palavra paz e a palavra inimizade, que acontece aí várias vezes nos versos 14 a 17. O modo pelo qual Jesus trouxe a paz envolvia a destruição das coisas que estavam no caminho da paz. Precisavam sair e Jesus as tirou. Note o ministério destrutivo de Jesus, como aqui é descrito. Derribando, diz aí, a palavra aí literalmente é destruindo a barreira da separação. E diz aí depois, aboliu em sua carne a inimizade, e tendo posto a morte, a inimizade. Então, ele tirou do caminho todas as coisas que atrapalhavam a paz. Não havia nenhuma inimizade maior do que aquela existente entre judeus e gentios. E os judeus, na verdade, chamavam os gentios de cães. É assim que eles tratavam. E até Jesus faz referência a isso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Os judeus diziam que os gentios foram criados por Deus como combustível para o inferno. É assim que eles diziam. E os judeus acreditavam que Israel era a única nação amada por Deus e que todos os outros eram odiados por Deus. E quando um judeu voltava para a sua pátria, ele parava na fronteira e sacudia a poeira de suas sandálias e de sua roupa. E se um jovem judeu ou uma moça judia se casasse com um gentio, a família judaica fazia um funeral, indicando que aquele filho ou filha estava considerado morto para a família. Essa era a inimizade que existia entre judeus e gentios. Os gentios também não eram inocentes, não eram vítimas, não só. Nos dias, por exemplo, de Xerxes, houve uma tentativa de exterminar toda a raça judaica. Em outra ocasião, foi proibido aos judeus ler as suas escrituras sagradas e também circuncidar os seus filhos sob pena de morte. E nos dias de Paulo, todos os judeus tinham sido banidos da cidade de Roma. Então, havia problemas de ambas as partes. Agora o texto de Paulo diz, mas Cristo trouxe a paz. Isso tem a grande aplicação para a igreja dos nossos dias. Significa que a igreja tem uma base para a reconciliação racial entre judeus e gentios, entre pretos e brancos e amarelos, entre anglos e hispânicos e assim por diante. A maldição de Babel, da Torre de Babel, foi
visualmente transformada no dia de Pentecoste. A barreira dos idiomas que tinha servido, os idiomas que tinham servido para dividir povos e raças diferentes, foi cruzada em um trabalho miraculoso do Espírito Santo. Então voltou-se àquele tempo anterior a Gênesis 10, quando havia só uma língua e todos compreendiam. E isso foi produzido pelo Espírito Santo. A implicação desse evento é que nossas distinções raciais não devem nos dividir. Pretos não são melhores que brancos, brancos não são melhores que pretos, e ambos não são melhores que amarelos, e americanos não são melhores que brasileiros, e assim por diante. Poderíamos fazer uma lista aí de coisas, né? Índios são igualmente importantes diante de Deus. O que Deus está fazendo então? O que Deus está fazendo, o que Deus está construindo desde Adão é um edifício. E Paulo mostra isso aqui de forma muito clara, dos versos 19 a 22. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos, o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, e no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus tem um trabalho contínuo na igreja dos nossos dias. É um trabalho de unificação, e talvez por isso o elemento essencial da igreja seja o amor. Não é a fé, é o amor. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior deles é o amor, diz Paulo quando escreveu aos Coríntios. E esse trabalho de unificação é apresentado aí com 3 ilustrações dos versos 19 a 20, você pode sublinhar aí, para retratar a unificação de judeus e gentios. Ou seja, Deus, desde Adão, está construindo um único povo. O problema da humanidade desde Adão é o pecado, até hoje. E a salvação que foi dada por Deus é Jesus Cristo, tanto para Adão como para os nossos dias, desde Adão até os nossos dias. Jesus é aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então nós temos 3 ilustrações aí para essa construção, essa unificação, esse edifício. Nós temos, primeiro, uma cidade, quando somos chamados de concidadãos dos santos. Temos uma família, quando é dito família de Deus. E temos um edifício. Estais sendo edificados, diz o texto. O edifício é, de fato, um templo. Um templo. Nós somos um templo em que as pessoas vêm para conhecer a Deus. Somos um templo. Nós somos a palavra de Deus, a única Bíblia que muita gente vai ler em toda a vida. E o único templo que as pessoas vão conhecer, muitas pessoas vão conhecer durante toda a vida, somos nós. Somos um templo. Deus está construindo um povo. Deus está construindo uma casa, isso é muito claro aí no texto. E a sua fundação está nos apóstolos e profetas. Cristo é a base. E isso nos traz a uma pergunta: por quê? Por que os apóstolos e profetas são chamados de a fundação da casa? Porque Cristo é descrito como a base da casa. Porque Ele
Jesus Cristo não é a fundação. Bem, são os apóstolos e profetas que apresentaram a verdade da obra de Cristo aos homens e que creram e se tornaram uma parte do edifício. Os efésios nunca conheceram a Jesus na carne, mas eles conheceram Paulo e conheceram Silas. Cristo é a pedra angular. A pedra angular sustenta duas pedras opostas. E Cristo une os judeus e os gentios. É por isso que ele é chamado de pedra angular. E se você está em Cristo, então você é uma parte desta casa, deste edifício, deste templo. Você está junto comigo e com o restante da igreja. Nós somos um edifício, e não só um edifício, somos um templo. Você sabe o que é um templo? É um lugar onde você se encontra com Deus. É um lugar onde Deus habita. Deus habita em você e as pessoas se encontram com Deus por meio de você. Nós somos um templo. Isso não está falando individualmente de nós. Somos individualmente templos de Deus. É verdade? Isso pode ser visto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no verso 19. Mas aqui não é o que Paulo está falando. Ele não está falando de nós como indivíduos. Aqui ele está falando da coletividade, da verdadeira igreja. Todo o povo de Deus compõe este templo único. A casa que Deus está preparando. É o povo de Deus. Pense nisso. Aqueles que uma vez fizeram seus cultos para adorar falsos deuses e deuses pagãos, em templos pagãos de Éfeso, foram trazidos para a comunidade da aliança de Deus, para se tornar uma parte do verdadeiro templo de Deus na terra e para se tornar um com os judeus. Judeus e gentios passam a compor um único povo. E esta é uma coisa maravilhosa que Deus fez. Ele fez um único corpo de povos diversos, todas as tribos, raças, línguas e nações. Ele fez um único povo, não dois povos, não dois corpos, não dois edifícios, não um Israel do Antigo Testamento e uma igreja do Novo Testamento. Um corpo, um edifício, um templo. É por isso que só tínhamos um templo. Servia como lugar de habitação para o único Espírito Santo. E se você estivesse em Berlim, quando eles demoliram o muro divisor, se você estivesse lá, seria uma experiência comovente ficar de pé no lugar do muro e compartilhar as boas novas de liberdade com um guarda, com um policial naquele local, onde antes atiravam em pessoas que tentavam fugir da tirania do comunismo. Seria interessante ter e guardar um pedaço daquele muro que dividia um povo. Um memorial de que o Evangelho destrói as barreiras, de que o Evangelho une as pessoas e de que o Evangelho constrói uma casa onde Deus habita. Eu fico maravilhado com esses ensinamentos do poder de Deus sendo manifesto na história e Deus formando um único povo, desde Adão até a volta de Jesus Cristo. Sim, nossa igreja é importante. Quem é membro da nossa igreja? Abraão é membro, Adão é membro, Davi é membro. Sim, nós temos raízes. Jeremias
Isaías, nós temos uma membresia muito importante. Paulo também é membro, e você é membro desta igreja. Agora, uma coisa importante: no céu não existe nenhum presbiteriano conservador. No céu não existe nenhum membro, nenhum cristão evangélico no sentido de pertencente a uma igreja com sua placa. Não existe nenhum batista. No céu existem cristãos, crentes em Jesus Cristo, que formam um único corpo, que formam um único edifício, que formam um povo só. É isso que existe no céu. Qual a aplicação disso? Vamos amar os nossos irmãos. Vamos amar as pessoas de todas as raças, de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Porque pertencemos a uma única família, a um único povo, ao povo de Deus. Que assim o Senhor nos ensine a amar o próximo e a não discriminar raça alguma ou pessoa alguma. Amém. Em resposta ao que estudamos na escola dominical, vamos orar a Deus novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela fala do que éramos, do que somos e do que seremos. Ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, a colocá-la em prática em nossa vida. Queremos ver as boas obras que Tu preparaste para que andássemos nelas. Queremos ser filhos melhores. Queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo onde os homens venham buscar a Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar um dos cânticos da mocidade. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando alheio, minha luta fim. Eu não tenho mais pecados, pois Jesus me amou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim.
chama, ó pecador. Céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no céu. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.